Minha diretoria, já baixou o futebol? Então, por favor, né, aproveita o primeiro link da descrição aqui, o QR Code aqui em cima e baixa para acompanhar o Campeonato Brasileiro que está pegando fogo, inclusive com algumas declarações polêmicas, como nós vamos falar agora do técnico do Corinthians. Declarações como essa você lê, evidentemente, lá no Futebol em primeira mão. O técnico do Corinthians soltou uma frase um pouco infeliz, né, na entrevista coletiva, né? O Vitor Pereira falou que eu também gostaria de estar treinando o Liverpool, enfim, uma resposta que eu compreendo o que ele quis dizer. A gente sabe que o português é assim, né? O português ele fala as coisas de forma muito clara, dura, e é deles isso, né? É do português falar dessa forma. A gente não entende muito bem porque a gente é mais. A gente tem mais aquela coisa, aquele swing para dar aquela volta e tal, para não machucar e tal. E ele falou do jeito que ele falou, após um clássico onde o time dele não foi bem. Embora seja líder do Campeonato Brasileiro, esteja bem encaminhado na Libertadores e tal, o Corinthians ainda não apresenta um futebol que o torcedor esteja convencido daquilo. E o torcedor do Corinthians ele é muito passional e muito fácil, entre aspas, de você ver ele mudar de ideia, né? Então o corintiano que pode achar que se esse mesmo time do Corinthians tivesse perdido os últimos 3 jogos dele, o corintiano estaria avaliando a forma de o Corinthians jogar e descendo o pau no treinador. Como o Corinthians ganhou, o Corinthians é líder e tal, então não, tá tudo ótimo, ele tá fazendo milagre, ele tá tirando leite de pedra. Não tem leite de pedra nenhum, o time do Corinthians é bom. Tá? O time do Corinthians é bom, tecnicamente, inclusive o Corinthians deveria jogar mais do que joga. E embora o Vitor Pereira não seja o absoluto responsável por isso, porque ele pegou o bonde andando e ele tem que corrigir e tal, não dá pra você exigir. Sim, ele está conseguindo, no meio desse processo de transição para ajeitar o time e liderar o campeonato, o que é maravilhoso. Né? O Vitor Pereira, inclusive, entre os técnicos portugueses que estiveram no Brasil e tal, ele é o mais conceituado lá em Portugal, entre os treinadores e tal. O próprio Jesus falou isso na entrevista aqui, né? Falou: o melhor técnico português aqui do Brasil é o Vitor Pereira e tal. Mas essa frase que ele falou, e eu acho que tem uma dificuldade de entendimento, às vezes, dos portugueses, dos técnicos estrangeiros em geral, ela magoa o corintiano, né, cara? Porque por mais que é óbvio que o treinador prefira dirigir o Liverpool hoje do que o Corinthians, hoje, né? Em outros momentos talvez não, no passado e tal, mas hoje o cara prefira dirigir aquele que talvez jogue o melhor futebol do mundo hoje ao lado do City do que o Corinthians. Mas quando ele fala isso, estando no Corinthians, que é um clube muito grande, e aqui vamos de novo separar os conceitos de grandeza e de momento, né, e de riqueza, e de marketing, e de mídia, são coisas diferentes. O que o Corinthians tem de grandeza é a mesma coisa que o Liverpool tem. O Corinthians não é menor do que o Real Madrid, do que o Barcelona, como o São Paulo, o Palmeiras, o Boca. São clubes, historicamente, se você pegar 100 anos de futebol, eles são de igual grandeza. O ponto é que hoje o marketing, toda a mídia, tudo foi jogado para a Europa. A Europa tem uma condição hoje quase de NBA do futebol, né? E isso pode mudar, tá, gente? Como mudou, como durante muitos anos eles tiveram protagonismo midiático e não tinham qualidade de futebol para entregar do jeito que eles têm hoje. Então, assim, a gente viu o Campeonato Brasileiro na década de 80 e assistiu o Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano era recheado de estrelas. Ainda assim, o Campeonato Brasileiro era melhor do que o Campeonato Italiano, né? Então, isso é muito relativo. A gente nunca vai ter aqui no terceiro mundo, no Brasil, na América do Sul, a capacidade midiática de ser o time mais visto e tal, porque ninguém olha pra nós. Vamos ser realista pra caralho, entendeu? Os caras não sabem nem o que a gente faz aqui, entendeu? Mas isso não faz você menor. Isso coloca você numa situação geográfica diferente. Então, por exemplo, no período em que o Brasil não olhava para o basquete da NBA, porque não era transmitido na televisão, alguma coisa assim, ou pelo menos massivamente como hoje, isso não significa que o esporte, que a NBA era um basquete ruim. A NBA era o melhor basquete do mundo, só que a gente não via, era outra coisa, a gente não dava bola. O alcance midiático é diferente da grandeza. A grandeza do Liverpool, ela é semelhante à grandeza do Corinthians. Ela é semelhante à grandeza do São Paulo, do Boca, de todos esses grandes clubes da América do Sul que fizeram história e que nesses 100 anos de futebol, lembre-se bem, 80, os grandes times de futebol eram nossos. 20 são deles. E desses 20 aí pega 5, 6 ali que dá pra ter uma disputa. Né? Isso é novidade. Essa discrepância que essa geração mais nova tem como absoluta, ela é novidade. E me assusta muito quando alguém de 40 anos ou mais tem essa mesma visão, porque eu falo, porra, realmente a colonização do futebol brasileiro chegou num ponto que ela consegue atingir até quem viu o que viu. Né? Ninguém te contou, você viu. Então, durante você avaliar a grandeza de um clube, você pega os 100 anos, você não pega só os últimos 10.
Você pega 100 anos de história e fala, vem cá, o que cada um fez aqui? E aí você vai botar todo mundo na mesma prateleira, irmão. Porque durante muito tempo o Campeonato Brasileiro foi muito mais difícil que o Campeonato Inglês. Né? O Campeonato Inglês, inclusive, era uma porcaria pouco tempo atrás. É um festival de cruzamento. A seleção inglesa sempre foi uma puta de uma chacota e tal. Então, querer botar esse momentozinho num patamar histórico de como se tivesse sido a vida inteira assim, é uma grande burrice. O Liverpool é um grande clube, como o Corinthians também é. Como o Barcelona, quando foi enfrentar o São Paulo no Mundial, o Barcelona não tinha título mundial. E o Barcelona já era um grande clube. Então, separemos essas questões, porque existem várias formas de você ser grande no esporte, no futebol, existem vários fatores de importância, jogadores revelados, grandes times, grandes momentos, movimentos, às vezes, na sociedade, movimentos políticos, etc. Tem várias questões que faz você ser grande. Número de torcedor é um dos mais relevantes. E não venha falar para mim que, então a China não, porque aí é país, irmão. Número de torcedor é um dos mais relevantes, porque o grande objetivo final de qualquer clube de futebol é ganhar para torcida, para ter mais torcida, mais gente comprando, mais gente consumindo, mais gente... Então, o objetivo final da porra toda é ter mais gente, é ter torcida. Né? Então você tem que pegar os times com grande torcida e botar isso na conta. Às vezes você pode falar assim, eu tenho 2 campeonatos mundial, o outro tem 1. Mas o outro tem 50 milhões de torcedores, você tem 8. Realmente ficou difícil. Né? Então você não separar só por título, só por estrutura, só por isso. É difícil você fechar uma matemática e definir o que é grandeza, o que não é. O que não é difícil é você calcular que em 100 anos de história nós tivemos durante 80 anos o protagonismo absoluto, de ir lá e bater nos caras assim, de sacanagem, entendeu? E esses 80 anos serem ignorados, não, agora vale os últimos 15, 20 anos e é isso. Então, eu entendo o que ele disse, mas é infeliz. Você está num grande clube e dizer que você gostaria de estar em outro, é infeliz, cara. Desculpa, mas colocar o Liverpool numa prateleira infinitamente maior do que o Corinthians é um erro. Você colocar o Liverpool como algo inalcançável e o Corinthians como uma coisa menor é um erro. Por mais que neste momento nós estejamos falando de duas coisas muito distantes, na camisa, na história, pro torcedor, essas coisas são iguais. Então, você imagina se ele está dirigindo o Sporting de Portugal, por exemplo, e ele fala assim, eu gostaria de estar no Porto? Gostaria. Puta que pariu, irmão. Fudeu, entendeu? Então, quando você está dirigindo o Corinthians, não é maneira de tu falar isso. Se o Abel chegasse no Palmeiras e falasse assim, eu queria estar no Manchester City, mas não dá, tô aqui no Palmeiras, também não ia ficar legal. Então, assim, eu entendo o que ele quis dizer, eu acho que ele não quis menosprezar o Corinthians, mas eu entendo pra caralho o corintiano ficar ofendido. Pra caralho. Porque eu também não gostaria. Eu acho que se o treinador de São Paulo gringo aí, um Osório da vida que trabalhou aí, ou um Crespo, falasse assim, eu queria estar não sei onde, eu ia ser o primeiro a escrever e falar, meu irmão, então vai pra cá do cacete, porque, você tem que estar feliz pra caralho estar aqui e tal, e eu nem acho que não seja o caso, mas a maneira dele se expressar e o conceito que ele tem de falar as coisas, acabou mexendo. Então eu compreendo que o corintiano esteja puto, eu também estaria, acho que ele foi infeliz na frase dele, mas eu entendo que o jeito do português falar é assim e foda-se. Eu me relaciono razoavelmente com portugueses próximos para saber que eles são assim, diretos. O português é o cara que, sério, você chega no restaurante e fala assim, amigo, tem Coca-Cola? Ele fala, tem, vira as costas e vai embora. Você não pediu, só você perguntou se tinha. Então eles são assim. Isso não é necessariamente um desprezo. Mas acho que ele mandou mal, acho que ele podia se retratar numa próxima coletiva e falar, gente, não foi bem isso que eu quis dizer, pelo amor de Deus, foi num outro contexto e tal, só para não ficar, né, esse clima aí, meio de que não tem aquele lá, vai tu mesmo. Aí não, né, porra? Aí é o Corinthians, né, irmão? Porra, com todo respeito.